Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, nós queremos te louvar, exaltar o teu santo e poderoso nome. Queremos que nesse tempo de alinhamento, nesse tempo, Pai, onde a glória do Senhor, Pai, irá se manifestar de uma forma poderosa, de uma forma diferente. Pai, porque o Senhor quer nos impulsionar, o Senhor quer nos ativar para um tempo de avivamento, Senhor, para um tempo de esclarecimento acerca de alguns ciclos que precisam começar, outros que precisam fechar, mas que o teu reino, Pai, avance em nome de Jesus para a glória do Senhor. Pedimos, Senhor, para que teu Santo Espírito, Pai, possa trazer sobre as nossas mentes, Pai, essa clareza, Pai, em nome de Jesus. Declaramos, Senhor, que nós, nossa casa, nossa família, nossos bens e até mesmo os nossos animais estão debaixo do sangue de Jesus, guardados, selados, protegidos, Senhor, em nome de Jesus. Temos que é um tempo de crescer, um tempo de avançar, um tempo de romper para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente? Amém. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E aí nós vamos vendo aqui, tá bom? A sessão tá muito clara. Dentro do... Fechando aqui, um monte de coisa aberta. Your name. Aí, queridos, vamos começar, né? Vocês querem com emoção ou sem emoção? Emoção, né? Emoção é melhor, né? Amém, gente. Então, vamos lá. Queridos, nós vamos começar, então, com aquela questão lá de Gideão, né? Então, os medrosos já voltam para casa, os que não vigia também não dá para continuar. O que mais? Só os valentes. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Aqui só tem valente ou não? Amém. Amém. Queridos, nosso papo aqui ele é um pouco mais direto. Então, como nós estamos falando sobre a questão de servir, nós estamos num tempo de alinhamento para uma questão de ministério, eu vou reforçar isso aqui mais uma vez. Quando nós estamos servindo, nós não estamos apenas sendo útil, né? Nós temos hoje, de uma forma muito comum, a cultura do voluntariado hoje nas igrejas, né? Onde as pessoas se sentem pertencentes através daquilo que fazem, né? Mas o nosso objetivo aqui é trazer um esclarecimento que não é apenas ser útil, essa questão de servir, principalmente quando nós estamos falando dentro do contexto apostólico, nós caminhamos dentro de uma questão um pouco mais apertada, no sentido assim, quando você vai dentro da questão mais do cuidado das ovelhas, do pastoral ali, nós vamos trabalhar muito essa questão daquela questão, né, de cuidar de coisas de pessoas, né, apenas, famílias, do cuidado, daquela questão. Mas quando nós vamos para dentro de um contexto apostólico, nós vamos para uma igreja de ministério. Então, para a questão da ativação do ministério, nós vamos lidar com pessoas maduras, né? Então, nós vamos ver dentro da igreja pelo menos 3 pessoas. Nós vamos ter os imaturos, né? Que são aqueles que estão dentro de um caminho de amadurecimento. Nós temos os perversos, forte, né, isso aqui. Mas no meio de tudo isso que cresce, nós vamos vendo que existem pessoas que podem estar juntos, mas
com o passar do tempo pode revelar uma outra coisa. Então, o tempo dirá. Eu gosto muito, isso aprendi com o apóstolo Éder, de uma questão chamada discipulado de 3 anos. O primeiro ano você vai observar o que a pessoa fala que é. O segundo ano você vai observar como você já viu, né, como a pessoa e você vai ver os frutos. Então não era apenas aquilo que ela apresentou. E no terceiro ano, ali, do segundo para o terceiro ano, vai haver um confronto um pouco maior, no sentido assim de puxar a orelha mesmo, e de trazer um pouquinho mais para a responsabilidade. Então entenda, quando nós falamos da questão do apostólico, nós vamos falar sobre essa questão de responsabilidade, beleza? Então cada um tem uma responsabilidade. E quando nós vamos falar sobre essa questão de responsabilidade, nós vamos ver que o servir não é tão simples. Nós estamos falando de um confronto com as trevas. Nós estamos falando de uma questão de avanço. Certo? Então, o avanço do reino, ela pressupõe uma questão chamada confronto das trevas mesmo, né? Contra as trevas. Então, para que o reino, o Espírito Santo, né? Ativando ali essa frente, ele vai abrindo, né? O caminho. Se é pelo Espírito de Deus que os demônios são expulsos, o reino de Deus se manifesta, ele chega, ele é implantado. A luz chega, as trevas têm que sair. Então, tudo que nós fazemos na igreja, ela tem esse cunho, confrontar trevas. Então, nós estamos lá na mesa de som. O que você acha que nós estamos fazendo? Intercedendo, confrontando nas trevas. Exatamente. Então, quando nós estamos lá no louvor, o louvor, a palavra fala que Deus habita em meus louvores, né? Então, quando nós estamos ali na questão do louvor, nós estamos gerando uma atmosfera. E aí, Rafael, tudo bem? Shalom, meu querido. Tudo na bênção? E aí, desde o data show, da iluminação, da transmissão, da mídia, do falar, né? Abrir o culto. Então, nós não podemos entrar nisso despreparados. Por quê? Uma vez que nós estamos cientes disso, e quando nós estamos avançando no reino, e o inimigo acha um ponto vulnerável, onde você acha que ele vai atacar? Naquele ponto vulnerável. Então, irmãos, é o que nós falamos. Deuteronômio capítulo 28, principalmente ali acho que o verso 48, 49, eu quero abrir aqui com vocês. Alguém pode ler para nós aí? Tá mais fácil? Deuteronômio 28, verso 48. 28, 48. 28, do 47 ao 48. 48 aqui. 47, 48? Porquanto não servistes ao Senhor teu Deus, com alegria e bondade, e de coração não abstante, e abundância de tudo, assim como fome, com sede e com nudez, e com falta de tudo servirás ao inimigo que o Senhor enviará contra ti, sobre o teu pescoço, porá jugo de ferro, até que haja destruído. Destruição. Então, o que isso aqui quer dizer, gente? Então, isso aqui é um ponto muito forte. Primeira coisa, se você está com um plano de servir, você não pode servir a Deus triste.
angustiado. Nós vamos ter aflições? Óbvio. Nós vamos ter preocupações? Óbvio. Mas sabe aquele estado de luto constante? Pressão, irmãos, nós vamos sofrer de todos os lados. O inimigo não está feliz com isso. Só um minutinho, gente. Deixa eu só levar uns pratos aqui. Entenderam aí, gente? O primeiro ponto, alegria. Alegria para servir. Porque se você vai servir, por exemplo, você está convocado lá para a escala de organização e limpeza da igreja. Aí você vai, puxa vida, eu vou ter que ir lá limpar, pelo amor de Deus, né? Como é que é isso? E aí, Letícia, shalom, minha filha, tudo bem? Gabriel tá aí? Shalom, pastor, estamos aqui. Fala aí. Então, Oi, tá. pastor. E Shalom. aí, meu guerreiro? Tudo bem? Aê, meu irmão, voz de trovão chegou aí. Aí. Que maravilha. Entenderam, gente? Tá dando para entender? Obrigado, viu, gente? Ter dado um alô aí. Entenderam? Então, o primeiro ponto aqui, irmãos, para que nós possamos servir com... e isso é uma direção do Senhor para nós, por meio da palavra. Então, o que ele está falando ali, ó? Portanto, não servir o Senhor com alegria, né? Não obstante ali Então, Deus te deu o suficiente, Deus te deu o necessário, Deus muitas vezes vai levantar, vai ativar ampla suficiência e superabundância. Nós vamos fazer a gestão de tudo isso, né? A multiplicação desses recursos que o Senhor nos dá. E aí, muitas vezes, irmãos, existem algumas expressões de ingratidão que vai gerando no nosso coração. E nós temos que ficar muito atentos com isso aí. Irmãos, vamos lá. Vão ter dias que nós vamos estar tristes, vão ter dias que nós vamos, muitas vezes, entrar no estado de aflição e preocupação, mas a palavra fala para a gente ter bom ânimo. Ele venceu, nós vamos vencer também. O primeiro ponto, ter um estado de tristeza constante e luto, não dá para servir assim. Porque se nós, né, que eu incluo também, servirmos com tristeza, com o coração angustiado, nós entramos nessa atmosfera de maldição. E não é isso que nós queremos, né? A pessoa fome, nudez, falta de tudo, até que seja destruído, e um jugo de ferro por servir o Senhor de mau grado e servir o Senhor triste. Não, irmãos. Então, quando nós estivermos limpando, quando nós estivermos cantando, quando nós estivermos pregando, quando nós estivermos abrindo culto, quando nós fomos convidados para fazer algo, qual é o posicionamento? Qual a postura? Alegria, né? Alegria. Alegria. Beleza? Então, segundo ponto, a questão de unidade. Aliás, visão, linguagem, unidade. Então, irmãos, vamos entender o seguinte. Ver se eu consigo fazer eu compartilhar aqui com vocês. Alinhados para servir. Nós temos uma missão. Nós temos uma história, nós temos uma palavra, nós temos
uma visão como igreja e como reino, né, para que a gente possa seguir. E para que nós possamos seguir e atingir aquilo que o Senhor tem para nós temos que falar, ter a mesma visão, a mesma linguagem e andar em unidade. E nós vamos ver que quando tem muitas visões, o nome disso chama confusão. Sem fusão, é uma ideia só, uma missão, uma visão só. Confusão é a mistura de muitas visões. Então, muitas vezes, nós caminhamos de uma forma, e muitos aqui já vieram de outros ministérios, já vieram de outras caminhadas, tem tem ali uma questão formada. Mas nós vamos ver, irmãos, que existe uma coisa chamada identidade ministerial. Alguns Deus chamou para ser mão, outros para ser pé, outros para ser que mais? Pé, mão, braço, enfim. Então, a nossa identidade, se nós compararmos com aquilo que o outro faz, nós vamos perdendo a alegria de servir e nós vamos tendo uma visão, uma missão diferente. Aí você vai falar, não, mas em tal lugar é desse jeito, podia ser assim também aqui. Mas aí eu vou te falar, será que Deus nos deu essa mesma visão, essa mesma linguagem? Então, nós estamos estabelecendo aqui essa visão, essa missão, essa linguagem, para que a gente fale a mesma coisa, entendeu? Logicamente, irmãos, nós vamos estar aceitando sugestões e nós vamos caminhar, porque não sabemos de tudo, né? E o que a gente vê que dá para agregar, a gente agrega. Amém? Somos bem abertos com isso. Mas a questão é, irmãos, se nós caminharmos dentro de uma direção, não fique triste e nem comparando as visões, porque senão você vai, né? Entendeu? Então, a questão da visão, linguagem e unidade. E nós vamos ver que tem inimigos da visão, da linguagem e da unidade. Então, a questão da comunicação. Se a gente não tiver uma boa comunicação, nós vamos entender coisas que não existem, nós vamos ver coisas que não existem, nós vamos confabular, e isso é complicado. E a questão da unidade, irmãos, vamos lá. Quando nós entrarmos ali em outra parte, eu vou falar de algo que nós vamos ter de fazer. O apóstolo Éder está fazendo isso, aplicando isso na igreja dele, né, e outros pastores também, da rede. Que é o quê, irmãos? Ter uma equipe de unidade mesmo. Uma retaguarda para que, se o mal tentar estabelecer e promover, por exemplo, sabe, levantar coisas, fofoca, um contra o outro, nós estamos aqui guardando uns aos outros, entendeu? Então eu já vi muito ministério ruir por conta disso, cada um falando uma linguagem. Então a pessoa foi lá, teve um sonho com o pastor, teve um sonho com não sei quem, vai lá e começa a falar com o irmão, depois com o outro. Por que não fala direto com o pastor? Por que não alinha direto isso? Por quê? Se o líder ou a pessoa que precisar ser tratada ali, ela for exposta, ela vai entender se ela precisa se arrepender ou não. O que fazer, se faz sentido ou não, entendeu? Eu já vi casos, irmãos, onde uma pessoa teve um sonho, teve uma impressão do pastor, era uma cidade pequena, e aí daqui a pouco, um começou a falar para o outro que o pastor estava adulterando, estava acontecendo isso, irmãos, e não tinha nada disso. E difamaram o cara, fizeram um negócio assim, foi terrível, contra a família, contra a casa dele,
uma investida do mal terrível por conta dessa comunicação. Então, Jezabel, como é que fala? Deitou e rolou aí nessa situação, né? Entenderam, gente? Então, aqui, o que nós estamos falando aqui sobre a questão de unidade é nós termos uma retaguarda. Muitas vezes, irmãos, os líderes ou as pessoas que estão servindo, muitas vezes ouvem coisas de pessoas e ficam com elas. E ficam com elas ali. E falam, é complicado, né? É. Então você vai ter que se posicionar bem. Então, se você ouvir, e você já nos conhece, conhece nossa família, já caminha conosco, né? Alguns menos anos, outros mais anos, conhece a nossa caminhada, você vai entender que não é bem aquilo que está sendo falado. E justamente nós também, por caminhar com você, nós vamos entendendo quem você é e quais são os desafios que você enfrenta e quais são os problemas que precisam ser tratados. E nós vamos confrontar em amor para que haja uma mudança, uma transformação. Então, se é uma questão de caráter, nós vamos tratar caráter. Se é uma questão de fundamento, nós vamos ensinar. Se é uma questão lembra que eu falei que nós temos os imaturos, os maduros e os perversos? Então, os perversos, né, à medida que... Quem são os perversos, por exemplo? Os perversos são aqueles que insistem em semear contenda, são aqueles que fazem o mal premeditadamente, são aqueles que semeiam fofoca. Irmãos, se de repente eu ver isso aqui é fatal, irmãos, porque eu já vi muita coisa acontecer por conta disso. Então, se eu descobrir, se nós corrigirmos essas pessoas e mesmo assim não houver mudança, nós vamos retirar. Literalmente, tirar da comunhão, porque esse negócio é um negócio que divide, que arrebenta mesmo, que traz uma destruição. Então é um que fala nas costas do outro, que fala no outro. Irmão, se você não pode tratar, você não pode corrigir, aí eu vou te dar aqui uma dica, né? Lembra que eu falei sobre a questão, esses dias, sobre Leviatã, sobre Jezabel, sobre Mamon e sobre Belzebu, né? São 4 estruturas que trabalham contra a unidade da igreja. Eles vão trabalhar, principalmente Jezabel vai trabalhar em cima de informações. Então, ela vai trabalhar distorcendo, trazendo um leva aqui, traz aqui. Como é que você corta a teia de Jezabel? Quando você resolve na hora. Alguém começou a falar mal do pastor, por exemplo. Você liga pro pastor na hora e fala assim, pastor, olha, o fulano de tal tá aqui em casa, tá falando assim, 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 assado, ele tá ferido nesse sentido, assim. Vamos resolver aqui com ele agora? Entendeu? Então você já quebra a triangulação das informações, porque ela vai engendrando, vai levantando coisas ali, entendeu? As estruturas de orgulho, as estruturas de religiosidade. As estruturas de religiosidade, muitas vezes, vai trabalhar muito em cima de organização, aquela coisa assim, né? Engessada, aquela coisa assim, aquela coisa religiosa, né? Muito. Então, muitas vezes, nós variamos ali, não é por uma questão de desorganização, é por uma questão de quebrar esse espírito grego, romano, lógico, matemático, cartesiano, das estruturas de religiosidade. Então, vez ou outra, nós vamos mudar a data de culto. Por exemplo, agora, nós vamos ter o seminário no domingo à noite não vai ter culto. Mas na quarta-feira nós vamos ter aquele evento que nós falamos que é a festa, lembra? Que é o Rosh Kodesh, que é a cabeça do mês bíblico, para a gente celebrar juntos. Então, quem tem problema com essa questão da religiosidade vai falar, como assim não vai ter culto no domingo? Pelo amor de Deus, e os visitantes? Nós vamos avisar, nós vamos colocar o negócio na porta. Entenderam? No Instagram da igreja.
Amém, irmãos? Nesse momento é muito importante você dar um glória aí, um rabo de arraia, Eu não tô nervoso não, pastor, gente. Eu tô só expondo aqui, mais ou menos, como é que nós vamos trabalhando. Beleza, gente? Tá tudo bem, não aconteceu nada. Aqui é só a gente colocando a coisa para a gente entender para onde a gente está indo, né? Uma direção que o apóstolo deu para nós, ele também está aplicando isso, e nós também vamos aplicar, né? E aí nós temos que ter uma visão. A palavra fala que sem profecia o povo perece, né? A profecia, ela também é uma espécie de visão que nós temos para poder alcançar. Tá entendido até aqui, gente? Alguma dúvida? Tá de boas? Vamos interagindo aqui? Vamos. Perguntas até agora? Alguma observação, algum observamento, algum testemunho, alguma coisa? Um de cada vez, gente. Um de cada vez. Então, a unidade, irmãos. Então, nós vamos trabalhar a unidade. Então, se nós vamos vendo que existe alguma coisa que ameaça a unidade da igreja, então nós, a começar daqueles que estão servindo, vamos interceptar e vocês vão passar para nós. Se você vê que alguém está descontente, tem alguma situação, alguém está falando algo, alguém está... Porque se isso não acontece, amados, chega um momento que a coisa toma uma proporção, principalmente quando nós vamos crescendo, né? Nós vamos vendo que, principalmente quando nós vamos trabalhando dentro dessa característica de libertação, de cura, de fundamentos, da adoração genuína, nós vamos vendo que muitas coisas se levantam, né? Para tentar impedir, fragmentar e trazer feridas. Beleza? Então, primeiro ponto, alegria. Segundo ponto, visão, linguagem e unidade. Então, vamos lá, irmãos. Primeiro, vamos explicar aqui a nossa história, né? Vocês estão vendo aí certinho? Tá de buenas? Estão conseguindo ver? Então, um pouquinho da nossa história. Então, olha só, irmãos, a nossa história. Junho de 2021, na sala da nossa casa, né, os pastores Dani e Wesley reunimos, mais os irmãos, reunimos para louvar e adorar e ter comunhão. E dia 19 de outubro de 2021, oficialmente, nasce o Ministério Tochas Vivas. Nesse dia nós fomos ungidos na questão do pastorado, né? E de lá para cá o Senhor tem nos dado aí muitas missões e e passamos aí por muitos desafios, mas o Senhor tem nos sustentado. Amém? Então, a palavra que nós temos, irmãos, Isaías capítulo 62, verso 1, por amor a Sião não me sossegarei, por amor a Jerusalém não descansarei, enquanto a justiça não resplandecer como alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. Tochas vivas, né? Tem a ver com esse fogo de avivamento. Visão, irmãos. A nossa visão. Sim, minha filha, pode perguntar. Pode? Oi, pastor. Você quer falar? Não, eu ia te perguntar uma curiosidade. Acho que eu não sei se você falou aí. Foi o apóstolo que ungiu vocês? A pastores mesmo? Isso, apóstolo Éder. Ah, que benção, eu não sabia, não. Eu achava que vocês já eram pastores.
A gente pastoreava. Pastoreava, mas nunca tinha sido ungido, né? Cuidava, né, cuidava de grupos, ajudava, né, como auxiliares, mas não como Nossa, que bênção. o óleo. Então, nós Pai, né? Foi tipo assim, foi o pai primeiro e o pai, né? Isso, exatamente. Então, aí o apóstolo veio, né, a gente entendeu, a gente já tinha uma palavra, eu recebi essa palavra, acho que, não sei se foi 2000. Quando eu era adolescente ainda, eu recebi uma palavra de pastoreio, em 2011 nós recebemos outra palavra, a mesma coisa, sobre a questão do pastoreio, sobre a questão da libertação, e aí ela se concretizou aí em 2021. Então, a nossa visão, irmãos, nossa visão é alcançar vidas, ou seja, ganhar almas, né? Então, ali, o evangelho da graça sendo ativado. Fazer discípulos, que é formar Cristo nas pessoas, o evangelho do reino, e manifestar o reino, que é liberar as pessoas para ministério. Então, somos uma igreja de ministério. E o evangelho da glória de Deus. Nós trabalhamos essas três vertentes aí. Então, a visão é nós trabalharmos nessa questão. E aí, obviamente, nós vamos tendo os objetivos ano a ano e nós vamos trabalhando bem formatadinho. Beleza? Até aí, beleza? Tranquilo? Alguma dúvida? Parece genérico, parece amplo, mas é exatamente isso, irmãos. Qual que é a nossa preocupação? Muitas vezes, eu já participei de alguns ministérios, e nesses ministérios, muitas vezes preparava a pessoa para seguir a visão da igreja local. Aí essa pessoa ia para outra igreja e ela não conseguia se encontrar ali, sabe? E o que nós queremos, irmãos, é que os irmãos que estão caminhando conosco, se um dia Deus chamar, se um dia eles entenderem, ou se um dia eles mudarem de país, ou forem para algum outro lugar, né, forem congregar em outra parte, eles caminhem, conseguem se adaptar em qualquer lugar. Entenderam, irmãos? Então, vai que Deus traz aí um entendimento sobre você ter um ministério, né? Um ministério que o Senhor, a partir da sua vida, libera, entendeu? Então, enfim, são princípios que você vai poder levar a qualquer lugar, alcançar vidas, fazer discípulos e manifestar o reino de Deus. Beleza? Então, a nossa palavra, nossa visão, objetivos para os próximos anos são sermos e gerarmos o quê? Filhos e uma igreja forte no ensino e na prática da palavra. Então, direto, nós vamos fazer desafios da leitura da palavra. Nós vamos estimular os irmãos a escolher um versículo e tá postando. Eu não sei se vocês já viram uns desafios que o apóstolo José sempre coloca lá de devocionais. Logo, logo nós vamos fazer um parecido, né? E aí nós vamos liberar os devocionais. Então, através dos discipulados, através das ferramentas que o Senhor vai nos dando, né? Nós vamos fazendo. Então, o outro objetivo é sermos filhos e uma igreja forte na oração, com propósitos constantes de oração também. Sermos filhos e uma igreja forte na comunhão com Deus, com a paternidade e com os irmãos. Amém? Também sermos filhos e uma igreja forte na unidade, fiel e leal. Fortes na adoração. O Pai procura os adoradores que adoram em espírito e em verdade. Então, essa questão genuína aí na adoração sincera. Filhos e uma igreja forte no discernimento e atenta à voz de Deus e livre dos enganos. Qual o tipo de engano?
Existem coisas que nós ainda não sabemos, né? Existem coisas que ainda nós não alcançamos e que o Senhor vai nos revelar. Mas quais tipos de engano? Irmãos, essa questão da mentalidade grega, lógica, da filosofia, do secularismo dentro da igreja, entendeu? Então, essa questão das festas tradicionais, exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, Dia da Mulher, Dia do... que mais? Que mais? Pai, mãe. Hã? Natal, Ano Novo, essas coisas, entendeu? Então nós vamos caminhar dentro dessas questões de celebrar as festas bíblicas, né? Que mais? Uma igreja curada na paternidade, identidade bem definida, e diariamente nós sermos livres do orgulho, dos traumas e das feridas. Então a gente sabe que é um processo, que a cura ela não é instantânea, pode ser instantânea, mas ela também pode se desenvolver ao longo do tempo. Então, de tempo em tempo, o Senhor vai nos chacoalhando e vai mostrando as coisas que precisam ser arrumadas lá por dentro. Enfim, nós sabemos que à medida que a revelação ela chega, nós teremos o enfrentamento de novos inimigos. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra o inimigo, né, das nossas almas. Também filhos ou uma igreja ousada e influente que avança. Então, influência aonde nós passarmos. E uma igreja e filhos dependentes do Espírito Santo, fervorosos, fluindo com poder e autoridade na terra. Então, alcançando vidas, formando discípulos, que a cada dia se tornarão filhos maduros, manifestando o reino e a glória de Deus por onde passam. Queremos ser um canal da presença, do poder, do favor de Deus na vida das pessoas, famílias, igrejas, cidades, nações, como nunca antes. Amém? Beleza? No que nós cremos, irmãos? Então, nós cremos na questão do resgate dos fundamentos, dos mandamentos, dos estatutos, essa fragmentação de Antigo e Velho Testamento é uma questão da teologia, né, tradicional, vai trazendo uma série de coisas, nós vamos entendendo que Jesus veio tornar algo pleno. Nós cremos sim, irmãos, a manifestação desse tempo da graça de Deus, mas não cremos nessa questão da hipergraça, da graça barata. Segundo, somos uma igreja que trabalha com libertação, com cura e com batalha espiritual. Então, como a libertação ela funciona? O abrir dos olhos, revelação. A cura acontece quando a palavra começa a encher os nossos vazios, e a batalha espiritual é quando há o confronto mesmo com as trevas ali. Então, o tempo todo, acontece na mente, acontece na prática, acontece nas finanças, acontece o tempo todo, e o Senhor vai nos dando vitória. Amém? Nós andamos na questão das festas bíblicas, ao invés de andarmos no secularismo, nessas outras questões romanas, nós andamos nas festas bíblicas, somos uma igreja de discipulado, trabalhamos paternidade, identidade e maturidade. Então, irmãos, aquele negócio de ficar feridinho um com o outro, né, de brigando porque um tem um dom, o outro não tem, um faz, o outro não faz, de comparar, entenda, irmãos, honra. Somos uma igreja que trabalha honra. A honra, como? Quando nós estamos falando de autoridade, nós somos inclinados a ter a familiaridade, ou seja, trabalhar de igual para igual. E aí, velho, sabe, quando a questão do pai, você vai ter o filho que chega no pai e fala assim, e aí, velho, bom? Né? E bate assim, empurra. Então, é uma espécie de desonra. Então, nós não estamos falando de paternalismo e nem dessa questão de
Mas essa questão de quando você... existe uma questão de hierarquia, irmãos, vamos dizer assim, não sei nem se bem é essa palavra. Então, nós queremos trabalhar simplicidade e profundidade, não importamos com muita coisa, mas nós entendemos o linguagem de honra. A linguagem de honra, por exemplo, para os conservos, para aqueles que estão caminhando conosco, servindo, é não ter competição. E a linguagem para aqueles no qual nós estamos liderando é não tratar como alguém inferior ou como alguém sem importância. Todos são importantes, todos são necessários, todos são filhos do Senhor, estão caminhando dentro dessa mesma visão. Não é porque você não está, por exemplo, na dinâmica de apostólico, profético, pastoral, mestral e evangelístico, que você não é importante. No bombeiro, irmãos, a pessoa que atende o telefone, a pessoa que organiza a mangueira, que organiza o extintor, as outras coisas, é tão importante. A equipe é importante. Quando o Senhor derrama sobre a vida de um, derrama sobre a vida de todos. Todos são abençoados. E assim, a questão também de quando alguém está em pecado no meio do grupo. Aqui também está uma outra chave, irmãos. Aqueles que vão exercer ministério e servir, quanto maior a sua responsabilidade dentro da igreja e no reino, maior será a exposição. Entenderam? Existem situações sérias, por exemplo, como adultério. Se alguém for líder de ministério e porventura cair num negócio desse, a exposição é diferente. A palavra fala para essa exposição ser diante da igreja para que as pessoas tenham temor. Lógico, irmãos, nós estamos falando de uma situação simples de servir nas coisas diárias ali. Mas entenda, quanto maior a responsabilidade no reino, maior é a exposição. Tanto para a questão da responsabilidade de testemunho, quanto a visibilidade no mundo espiritual, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar algo? De boas? Tá tranquilo? De boas, gente? Olá, Gabriel, João, Ellen, Sabrina, Lícia, Polly, Rafael. De boas. Tranquilo. De boas. Isso. Ah? Descendo aí? igual Gilete, rasgando. Ô, Jesus. Fala, Giovana. Fala, Deus. Amém. Olha, a sua mãozinha está levantada. Você quer falar alguma coisa? Então, amém. Também, irmãos, nós caminhamos em cima da questão dos 5 ministérios. Então, nós queremos ter, irmãos, logo em breve, daqui para setembro, ou talvez ano que vem, termos novos pastores, novos evangelistas, novos diáconos, novos mestres.
e a questão dos 5 ministérios aí fluindo dentro da igreja. Amém? Como é que funciona a questão das consagrações, queridos? Consagrações. Para que você seja consagrado a alguma coisa, primeiro, você precisa fluir naquilo. Já está funcionando, já está operando. O óleo, o reconhecimento, ele vem a partir de algo que você já faz. Eu vou dar um exemplo para vocês agora. No domingo agora, o Flá e a Patrícia vão ser consagrados ao ministério pastoral. Ah, Glória! Ihu! Eita, Glória! Por que que isso vai acontecer, irmãos? Já tem quanto tempo que vocês estão com esse trabalho aí, o Flá e Patrícia? 3 anos. Então, 3 anos que eu trabalho. 3 fala de confirmação, 2 e 3 fala de confirmação, né? Então já foram bem experimentados aí, já estão rodando, né? Sim. Então, nós entendemos no Espírito, e o Senhor tem confirmado isso no coração deles, que é necessário. E como eles já pastoreiam, e já tem esse trabalho onde eles se reúnem, são mais ou menos umas... Quantas pessoas aí, em média? 40 pessoas. Em média, 40 pessoas que se reúnem lá na casa deles, ou nas reuniões que eles vão fazendo. Então, é necessário que isso aconteça, entendeu? Então, nós vamos liberá-los para que eles possam fluir, né, com mais autoridade, com mais... Porque, irmãos, a verdade é que, com o passar do tempo, esses irmãos vão vendo como a questão do irmão mais velho. Não tem nada de errado, irmãos, né? Principalmente pela proximidade, mas é necessário que isso aconteça para que haja uma liberação, né? Uma unção para que eles possam crescer e avançar ainda mais. E é um revestimento, né? Até para que eles sejam guardados, protegidos, selados ali, né? Amém? Então, queridos, os irmãos que vão estar lá no seminário, esse final de semana, nós vamos celebrar com os nossos irmãos, amém? Amém. Amém. E daqui para setembro, nós vamos trabalhar, né? O apóstolo Éder, junto com alguns pastores, também vão vir para cá em setembro, se Deus permitir. E nós vamos levantar mais obreiros, mais irmãos, ungir, né? Separar para a questão do diaconato, para a questão do pastoreio, para a questão das outras linhas, né? Das outras frentes. Então, nós vamos caminhando aí. Porque, irmãos, nós precisamos Nós entendemos que o Senhor tem nos chamado, isso tem se estreitado para a questão do apostólico. Então, nós já temos que começar a fluir dentro dessa dinâmica. Em qual sentido? Vão chegar momentos em que nós vamos ser chamados para poder ministrar fora. Então, eu quero contar com irmãos que podem ministrar dentro da igreja enquanto nós estamos fora. Que podem cuidar desse povo enquanto nós estivermos fora. Que podem... A igreja continua funcionando enquanto nós estamos... Sabe essa base de bênção sobre a vida do povo? Então, nós confiamos em vocês. Nós cremos que o Senhor vai levantar muito vocês. Então, tome essa postura mesmo de responsabilidades, de filhos, num caminho de amadurecimento para assumir mais do que servir no que precisa. Entenda, o seu dom e o seu ministério vai ficando claro à medida que você serve mais e faz mais. Por exemplo, como é que eu sei que eu fui chamado para o dom da palavra ou o dom de outras coisas, se eu não coloco isso para rodar? É o que eu falo, você precisa fazer pelo menos 100 vezes para ver se é para você ou não é. E no mínimo você aprendeu. Por exemplo, se Deus chamou alguém para dentro do apostólico, você pode ter certeza que Deus vai te colocar para rodar em tudo quanto é tipo de coisa. Então nós, irmãos, nós aqui, já cuidamos de criança,
já cuidamos de adolescente, já cuidamos de jovem, já fomos sonoplasta, já trabalhamos na mídia, já trabalhamos com igreja missionária, já trabalhamos com igreja de célula, já trabalhamos com encontro, já trabalhamos com reencontro, pós-encontro, desencontro, tudo que precisava, irmãos. Auxiliar de célula, louvor. O Senhor nos levou a todas essas dinâmicas para que a gente aprendesse, para um dia a gente poder amadurecer e crescer. O senhor já está profetizando, então, né? Que o senhor vai ser apóstolo, né? Nós temos palavra para isso. Amém. Nós já temos, nós já recebemos. Deus já falou por meio de outros. Deus Amém. já falou por... Hã? Amém. Por meio do apóstolo. Nós estamos separados dentro de um grupo onde ele está nos treinando. Entenderam, gente? Então, não sabemos se vai ser por agora ou se vai ser daqui 5, 10 anos. Não sabemos. Mas como nós trabalhamos dentro como igreja apostólica, nós já fluímos nisso, entendeu? Nós já estamos buscando, não que fluímos 100%, mas estamos buscando fluir nisso. Então entenda, irmão, se no seu coração já brota, né, já queima no seu coração evangelismo, alcançar almas, ganhar vidas, então estude sobre isso, busque sobre isso, flua nisso, entendeu? Se Deus te chamou para ser pastor, pastoreie, aplique, aconselhe, sabe, estude sobre isso, dedique sobre isso. Deus te chamou para cuidar de casais, você precisa aprender sobre casais, estudar sobre casais, aplicar, atender muitas pessoas nesse sentido. Entendeu, irmãos? No mínimo, você vai auxiliar alguém que trabalha nisso. E quando Deus abençoa, ele derrama sobre todo mundo. Sabe? Quando o barco está na mesma baía ali, né, vamos dizer assim, quando a maré sobe, os barcos, tudo vai subindo. Então é assim também a unção que o Senhor vai derramando, as bênçãos que o Senhor vai derramando, os despojos que o Senhor vai liberando. Claro, e a questão dos dons espirituais, irmãos. Nós queremos ser uma igreja que flui nos dons espirituais. Quando nós vamos ver a questão dos dons espirituais, uma das palavras ali para o serviço dos dons é energema, que é energia. Uma igreja que não se move nos dons espirituais, ela é uma igreja sem energia. Então nós queremos fluir nisso também. Amém? O que mais nós vamos trabalhar? Tá. Vamos lá. Eu quero que vocês acompanhem aí na tela, só para que vocês tenham uma visão, tá? Um dos nossos objetivos, algo que o Senhor tem queimado no meu coração há muito tempo, há muitos anos isso tem queimado, mas eu confesso aos irmãos que eu ainda estou orando, né, pedindo ao Senhor o como fazer isso. São 20 grupos. São 20 grupos, entre grupos de cuidado e grupos de evangelismo, que vão alcançar vidas, e vão fazer discípulos e que vão manifestar o reino. Amém? Então,
fazer o compartilhamento aqui. Nós vamos montando isso aqui juntos, tá? Tô vendo aí a tela? Então, nós vamos ter... Antes dos grupos aqui, eu quero falar sobre 4 áreas que nós vamos trabalhar na igreja. Quatro áreas para fluir. Primeiro, a área do evangelismo. A área do evangelismo. Nós vamos ter a área dos fundamentos. Nós vamos ter a área da manutenção. Nós vamos ter a área da celebração. Beleza? Então, o que o evangelismo ele vai trabalhar? O evangelismo ele vai trabalhar com grupos. Grupos ou 1 a 1. Como? Então, grupos em grupos ou 1 a 1. Ele vai trabalhar com campanhas, casa de paz. O que mais dá para a gente trabalhar? Vocês que são bons no evangelismo aí. Os vizinhos. Fazer, tipo, eventos na praça. Visita. Eventos sociais em hospitais, assim. Essas coisas também? Também. Eventos. Praças. Hospitais. Escolas. Feira. Vamos interagindo aí, gente. Nós estamos montando aqui junto essa parte aqui, tá? Se fizer sentido também, futuramente, os irmãos fazerem capelania para poder visitar presídios, hospitais, entendeu? Ótimo. Capelania. O que mais, gente? Interaja aí. Mais alguma parte? Então, aqui, ó, a gente pode fazer tipo grupos de interações. Como assim? Então, às vezes, você quer evangelizar a terceira idade, então você vai fazer crochê, bike, vôlei, beach tênis. Só mulher, hein, irmão? Beach tênis é só mulher, pelo amor de Deus.
Cortichos. Adonde mais? Ou são grupos de carro, moto, homens, mulheres. Às vezes você vai fazer uma palestra sobre saúde mental e aí ou motivação ou alguma coisa, você acaba colocando ali o Senhor, né, e colhendo almas por meio da sua palestra. Tudo isso são frentes de evangelismo. De empreendedorismo. Grupos de empreendedorismo. Grupo do sushi. Né? Esse aí eu já não teria. Não. Agora quer chamar pro churrasco, igual o Fly tá falando aí, ó. Aí vai, aí eu animo. Entendeu, gente? É chá das mulheres. Desenho. Enfim, vocês entenderam, né? Grupo do churrasco. E aí no final, você dá uma palavra, você entrega algo, entendeu? Então são coisas para envolver pessoas. Essa parte do evangelismo aqui, ele vai trabalhar da porta da igreja para fora, entendeu? Então, da porta da igreja para dentro já é outra questão. Então, eu vou fazer uma visita ou a casa de paz até que essa pessoa ela firme no Senhor, né? Enquanto isso, depois disso, ela vai para um grupo chamado Fundamentos. Beleza? Aqui na parte de evangelismo, o grupo de café. Café é legal. Do cuscuz. Da costela. Da Coca Zero, né, Fly? Da Fanta Uva do Rafael. Da Fanta Uva do Rafael. Enfim. Beleza, depois vem a parte de fundamentos. Então, aqui, ó, grupos de interação também. A bruta. A bruta é aquela questão dos grupos de... Aqueles grupos que a gente está fazendo, né? Que a gente traz o versículo e tem a verdade. Ah, tá. Havruta, ela quer dizer amizade. Ela é um termo. Quando o pessoal estava ali na Babilônia, uma das maneiras deles
estudarem ali era de 2 em 2 ou de 3 em 3. Então eram pequenos grupos que estudavam a palavra, assim eles conseguiam trazer, né? Como Sadraque, Mesaque, Abednego, pessoal, né? Então você vai ver essa mesma expressão ali, se você for ver nos discípulos de Jesus, você vai pegando um padrão, você vai vendo, né, que isso aqui é uma forma, uma metodologia na época judaica, né, de estudos da palavra em grupos de 2, 3, no máximo 4 pessoas ali, e aí cada um compartilhando, né, todos participam, então ali você põe um versículo, ou põe uma passagem, ou põe algo, e aí vocês vão falar sobre a verdade que você vê no texto, a repreensão e o plano de ação para poder ser edificado, né? Discipulado, né? É um discipulado. É online. Ou presencial, 3, 2 a 4 pessoas. Entenderam? E aí, com encontros aí de, sei lá, 2 vezes, diário, ou 3, 2 vezes online, uma presencial por semana. Entenderam? Então são grupos de comunhão aí. Amém, gente? Que mais a gente pode usar aqui? São grupos familiares, né? Grupos de interação e comunhão lá. Ou 1 a 1, já está ali. Então, esses aqui são escolas, seminários, os desafios, áudios, PDFs. Então, esses grupos aqui, ou essas questões, vão ter pessoas que vão ser levantadas como líderes desses grupos, e aí eles serão os agentes que vão pastorear essas pessoas, amadurecendo elas para que elas possam crescer em fundamentos. Então, a pessoa não sabe nada. Então, ela vai entrar num grupo ela vai estar lá no evangelismo, né, ela vai ser cuidada dali e tal, até fazer campanha, arrancar os demônios ali que tá pingando, né, vamos dizer assim. E aí depois, então, são pessoas que vão ser ativadas em poder mesmo, nós vamos ungir, né, são pessoas que nós vamos orar, falar, Deus, vai lá, flua, entendeu? Sapateia, relampeia, cospe fogo, revela, corta a capeta no meio. Então, são pessoas que sobem monte, desce monte. O evangelismo vai fazer muito essas questões, fluir com o poder. Os fundamentos, ensino, cuidado, pastoreio. Puxão de orelha. Puxão de orelha, exatamente. Então, aqui, nesse caso aqui, quando a pessoa, por exemplo, identificou que essa pessoa ela está sendo cuidada, aí ela vai levantar, essa pessoa ela tem um problema na família, ela tem um trauma, ela passou por um abuso, ou ela precisa de alguma questão emocional ou libertação. Então, o líder desses grupos, né, o facilitador, ele vai encaminhar para uma equipe
para uma equipe chamada manutenção. O que é manutenção? Ali você vai ter as equipes de libertação. Nós vamos ter as áreas de intercessão. Beleza? Então, por exemplo, quem está cuidando desses grupos que parecem com célula, né, vamos dizer assim, como nós falamos, nós queremos 20 grupos entre grupos de evangelismo, crescimento. Tá de boas? Muita coisa? Tá de buenas? Letícia, Gabriel? Alguma dúvida? João, Uai, Patrícia? Tudo certo, pastor? Tá tranquilo? Tá beleza? Tá Tranquilo, pastor. Beleza. Patrícia, tudo bem? Tá bem. Beleza. Sabrina, João? Kellen? Oi, tudo bem, tudo bem. Certo. Poli, Rafael? Tá beleza. Tá, tudo bem. Eu só achei que manutenção era outra coisa. A minha cabeça. Eu achei que era organização da igreja, assim, essas coisas. Não, chega lá. Rafael, de boas? Beleza. Então, aqui na parte de manutenção, por que manutenção, irmãos? O que mantém uma igreja de pé é o quê? Não é oração? Arrancar os bichos? Hã? Os caramunhão? Não é mesmo? Então, libertação, irmãos. Libertação, muitas vezes, a pessoa chega lá e ela quer aconselhamento, ela não quer libertação, ela quer alguém para ouvir, né? Então, aconselhamento é uma coisa, libertação é outra. Então, libertação é o quê? Você tem lá o líder dos grupos lá de crescimento, que já está acompanhando essa pessoa, já está cuidando, já está, né, tá ali. Mas ela identificou o seguinte, que essa pessoa, ela está fazendo tudo certo, ela está caminhando, mas é ver que essa pessoa está em cadeias ainda. Ela faz tudo certo e dá tudo errado. Né? Então, o que essa pessoa vai ver? Então, ela vai orar, ela vai passar um propósito para essa pessoa fazer de jejum, de oração, de acompanhamento. Aí, essa pessoa, ela vai anotar quais são os pecados que ela identificou que tem na vida dela e na família. E o que ela vai fazer lá? No grupo nos atendimentos de libertação, ela vai entender o seguinte: pastor, olha, eu passei por isso aqui, ou o líder, né, que vai estar acompanhando lá, né, ou a equipe de libertação, o ministro que vai estar atendendo, ele vai entender o seguinte, vai chegar com a ficha ou com algo que ela identificou, olha, eu identifiquei que minha família, nós nos envolvemos no passado com isso, isso aqui trouxe tais cadeias, eu reconheço que foi isso, eu quero pedir perdão ao Senhor, eu quero me arrepender aqui, e eu quero orar colocando tudo isso. Então essa pessoa, ela já vai chegar sabendo o que fez, vai confessar pecado,
vai arrepender e ela vai ser tirada dessas cadeias. Depois, ela vai voltar para a área de interação nos grupos de crescimento. Entendeu? Qual que é o problema, irmãos? A pessoa vai lá, chora as pitangas, aí viu que alguém entende e escuta ela, ela vai se apegar com o Ministério de Libertação, e aí o Libertação vai querer aconselhar, vai querer discipular. Não, o grupo de libertação vai ser só para quê? Identificou as cadeias, reconheceu, ela vai orar, quebrando as cadeias ali, tirando essas pessoas dessas dimensões de prisão. Só isso. E ela vai voltar a ser discipulada de novo. Depois de 1 ano, a 1 ano e 8 meses, mais ou menos, aqueles que estão sendo acompanhados vão ser chamados ou para liderar alguma coisa, ou para participar de um ministério e servir também. Entenderam, gente? Vamos lá, de 6 meses a 1 ano e 8. Que nós vamos acompanhar essa pessoa. Ela vai passar por todo esse processo, sendo discipulada, passando por libertação, orando, sendo ministrada. Ela vai ajudar ali dentro dos grupos. Vamos supor que eles vão reunir uma vez por semana, e aí ela vai ajudar ali no que precisa, ali, né, apoiando, ajustando. Então, essa pessoa ela vai sendo inserida e trabalhar das raízes de orfandade, das quebras de identidade, das comparações, dos vazios, entendeu? Pois aí vai. Então, na questão, então, identificar. Aqui, irmãos, na área de manutenção, eu creio que logo, logo o Senhor vai nos dar uma equipe, o pessoal que trabalha aí com a parte de atendimento psicológico e terapêutico. Eu creio que num período, em pouco tempo, o Senhor vai trazer pessoas que trabalham nessa área, ou vão querer servir de alguma forma nesse sentido. Então, nós vamos... relógios, pautas. Amém? E só para finalizar, queridos, e a gente já caminhando para o final aqui, está explanando aqui, só para que a gente tenha um panorama geral daquilo que nós vamos trabalhar, tá? E aí você vai me falar o que você mais se identifica e no que você quer trabalhar, e nós vamos sendo treinados, amém? Beleza? E a outra parte é a parte da celebração. Celebração. O que é a celebração, irmãos? Tudo que acontece no templo. Então, a recepção, limpeza e organização, a equipe de apoio,
que vai estar orando e cuidando, ajudando, apoiando. Se alguém passar mal, ou se tiver precisando de alguma coisa ali, né, ou no momento da oração alguém precisar de apoio, então nós vamos sempre estar precisando lá dos irmãos, amém? Principalmente dos diáconos, dos irmãos que estão mais à frente dessa questão aí, ajudando, apoiando nessas equipes. Que mais? Dança. As crianças. Que mais? Sonoplastia. Sonoplastia. Mídia. Adolescentes e jovens. Só não aceitamos os bebê reborn. Esses nós não. Aí não. Não, mas tem que ter. Tem não. Tem que ter o quê, pastor? Tem que ter nada, não. Tem que ter o culto pet. A mídia, louvor. Eu não sei como que chama a pessoa que fica. Ai, que fica responsável pela organização. É tipo. Igual levar água pro senhor, essas coisas. É a equipe de apoio que vai estar lá, né? Ah, é apoio, é. Apoio, orando e apoiando ali no que precisar, né? Jovens, adolescentes, eles conseguem ficar ali na celebração. Eu tenho que ver isso aí. Mas eles vão estar dentro daqueles grupos lá. Nós vamos criar grupo de jovem, grupo da melhor idade, grupo das crianças. Só não vai montar do reborn. Tá? Tem alguma coisa que nós estamos faltando? Os idosos também, não sei se tem algum grupo, né? Não sei se... Nós vamos criar grupo. Aí vai ter o grupo de evangelismo e o grupo de crescimento desses segmentos, né? De todas as áreas. E aí depois essas aqui são as partes de servir, de ministério. Então tá. Eu tinha colocado... O que mais está faltando, gente? Vocês estão lembrando aí? Ajuda, pastor. Beleza? Então é isso, queridos. Eu acredito que são essas 4 áreas. Eu vou colocar isso aqui lá no grupo. E aí, os irmãos vão me falar. Vamos falar aqui o que você tem em disponibilidade. Ó, eu posso trabalhar com isso. Posso trabalhar com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E nós vamos caminhando. Beleza? Tem alguma área aqui que nós não falamos? A celebração, tudo que acontece dentro do templo, tá?
Isso, aqui a questão dos... Vou colocar aqui, cultos, eventos. Inclusive, eu preciso até ver quem é que pode servir lá no... Agora, lá no seminário, tá, gente? Então, vocês vão pegar a gente lá passando mal, demoniando, vomitando. Então, nós vamos precisar de apoio lá com os papéis toalha ou ungindo o pessoal, entendeu? Nós vamos ter lá uns 2 ou 3 negocinhos de ungir. Então é isso, pessoal. Alguma dúvida? Sim, eu só quero perguntar uma coisa. Pergunte. Tipo assim, vou perguntar, mas é sobre mim mesmo. Sim. O critério que o senhor tem para, tipo, para a pessoa, tipo, o senhor consagrar alguém a, tipo, acho que o primeiro é diácono, né? Sim. Aí, por exemplo, em questão de nível de conhecimento da palavra, o que que o senhor exige? Então, a questão de conhecimento da palavra tá pelo menos uma temporada, né? Pelo menos, igual eu falei, 6 meses a um ano e 8 meses sendo acompanhado, sendo discipulado, passado por todas aquelas áreas, né? Então, na questão do evangelismo, na questão né, sendo ministrado mesmo, né? O Senhor fazendo os propósitos, sendo fundamentado ali nos discipulados. Nós temos um material que nós vamos passando, que é para a gente cuidar da base mesmo, né? Então, é isso. Mas eu falo assim, em conhecimento, tipo assim, eu não acho que eu manejo bem a palavra, entendeu? Tipo assim, tipo assim, histórias mesmo, principalmente do Antigo Testamento, então eu não sei algumas coisas, não me lembro, eu já li, mas não consegui absorver, entendeu? Uhum. Então, aí é o que eu falo. Então, daqui para setembro, nós vamos estar observando e nós vamos estar alinhando com a turma, aqueles que querem servir, né? Nós vamos colocar para rodar. Isso, nós vamos colocar para rodar, aqui no sentido de servir, de estar alinhado, aqueles que estiverem aptos, nós vamos identificar, nós vamos orar, irmão. Deus vai falar conosco. Olha, Deus, separa essa pessoa para isso, separa essa pessoa para aquilo. Nós não fazemos de forma aleatória. O Senhor vai confirmando isso e nós vamos trabalhando, né? Logicamente, irmãos, ninguém vem pronto. Existe um processo de capacitação. Não importa se vai ser 6 meses, não importa se vai ser 5 anos, 10 anos. Se Deus te chamou, uma hora vai acontecer. Deus vai falar, vai confirmar e vai dar tudo certo. Amém. A primeira coisa, nós não vamos fazer ministério para me autoafirmar ou para me sentir importante. Nós já somos importantes pelo fato de sermos filhos de Deus. Não existe cargo maior do que filho de Deus. Vocês acham que tem? Não. Não tem. Então, nós vamos aí tá Mas colocando. assim, eu fazendo tudo isso aí um pouquinho e não sendo consagrado, eu também não vou achar ruim, não. É só uma curiosidade. Uhum. Amém, gente? Obrigado, Paulo. É isso aí. Servindo em amor, nós vamos saber que nós estamos fazendo não pelo pastor, não pela Tochas Vivas, não por você mesmo, mas nós estamos fazendo para a glória de Deus. Produzindo muitos frutos para a glória dele. Amém? Vamos orar? Alguém tem dúvidas? Depois nós vamos colocar lá no grupo, vocês vão nos procurando, né? Vocês vão dando sugestões. Nós estamos aqui para construir isso juntos, tá, gente? Como eu disse, os levantes levantam, as oposições levantam, as situações acontecem, mas em tudo nós somos mais que vencedores.
não estamos apenas para a questão da salvação. Salvação é muito importante, mas não é tudo. Nós estamos para construir reino, né? O reino de Deus e galardão, né, gente? Reinar a glória do Senhor. Não sermos apenas um sobrevivente da fé. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer em unidade, em comunhão com os teus filhos e filhas. Eu quero te agradecer, Pai. Tudo aquilo que o Senhor tem feito, tudo aquilo que o Senhor vai fazer, tudo aquilo, Senhor, que o Senhor tem operado. Em nome de Jesus, eu te glorifico, te adoro, te exalto, em nome do Senhor Jesus. Peço para que o Senhor venha guardar cada um, guardar o coração, a convicção, essa visão no coração de cada um deles, que o Senhor possa aquecer, trazer muito amor pela tua obra, Senhor. Há muito amor pelo Senhor antes da obra, serem trabalhadas em todas as questões de características de orfandade, para que não sejam engendrados no orgulho, ou na competição, ou na questão do sentimento de incapacidade, ou de falta de pertencimento, de importância. Nós estamos em família, Senhor. Família, nós temos muitos desafios, temos problemas, temos situações. Toda a família tem seus defeitos, tem suas debilidades, tem suas fortalezas, mas uma família unida é uma família que vence as batalhas, os momentos de adversidade, os momentos de turbulência, vencem juntos, os momentos de abundância, nos momentos de bonança, celebram juntos, estão o tempo todo juntos, Senhor. Nós sabemos que a guerra do inimigo é para tentar trazer contaminação e fragmentação, mas não nos deixaremos engendrar por isso, mas seremos edificados no Senhor e na força do seu poder, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe você. Irmãos, se vocês puderem colocar o Ian em oração, por favor. Ele está sentindo muita dor, muita dor na coluna. Meu Aí Deus. a gente não sabe o que pode ser. E aí a gente até conversei com o médico para dar um tramal, que é um remédio bem forte para ele, porque ele está sentindo muita dor, dá murro na parede de dor. Aí, Será que deslocou alguma vez? não sei. Eu tô tentando achar uma receita para comprar o tramal para dar para ele, porque ele tá com muita dor. Meu Deus. Tá bom, vamos estar orando sim. Tá orando sim. Hã? Vamos orar agora, né? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, Senhor, pela vida, Senhor, do Ian. Senhor, se for algo espiritual, nós declaramos agora, Senhor, que cai por terra toda seta inflamada do maligno, todo espírito de enfermidade, toda ação da enfermidade, caia por terra, seja quebrado, seja anulado em nome de Jesus. Todo laço do passarinheiro, toda e qualquer expressão que quer trazer, Pai, dor, constrangimento, Senhor, quer trazer, Pai, aflição, teu filho, em nome de Jesus, seja quebrado. De forma natural, Senhor, nós ministramos através da oração e da concordância com os irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, que receba cura, que receba restauração e que possa recuperar bem, sem nenhuma complicação, sem nenhuma inflamação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nenhuma sequela. Amém, amém, amém. Obrigada. Amém? Qualquer coisa, eu passo o rádio, viu, Kelly? Tá bom. Amém? Gente, o pessoal do louvor, só para não esquecer, a cada 15 dias, né, o pessoal que está aprendendo e o pessoal que quer aprender, a cada 15 dias, quem quiser entrar para louvar, para tocar, para cantar, nós estamos aprendendo do zero, ou nós estamos reforçando aquilo que nós já aprendemos. Então, agora é a hora. Né? A cada 15 dias nós vamos estar reunindo aí, e é uma condição, aqueles que querem estar no louvor, querem cantar, querem celebrar através da música, precisa estar treinando, e precisa estar nos ensaios. Não foi para o ensaio, e não está sendo capacitado, não tem como estar no louvor, tá? Então é uma condição sine qua non, é uma condição necessária, tá bom? Nós vamos fluir aí
tá unindo nossos dons e talentos para manifestar a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém? Se tiver alguma dificuldade, algum desafio, seja ele financeiro, seja ele algum desafio de aprendizado, nós estamos aí para te ajudar, para te apoiar, para estar junto, tá bom? Deus abençoe, queridos. Até amanhã. Amanhã, o churrascão lá no Fly, viu? É isso mesmo, Fly? Tá confirmado ou você brinca, mas fala sério? Confirmado, pastor. Confirmado. Amém? Amém. Amém. Nós vamos para a Caravana da Alegria, pode ser? Com certeza. Então tá bom. Kit crente e nos vemos lá. Deus Amém. abençoe. Deus abençoe. Amém? Deus abençoe. Sim. Shalom, shalom.